Oh! Mais uma vez aqui eu peço aí desculpas pelo nosso lado e a colaboração dos palestrantes para que se atenham aí dentro dos 30 minutos quando a gente chegar, porque sempre já tem o próximo dentro da sala à espera para poder entrar e também ocupar os seus 25 a 30 minutos aí que a gente havia combinado. Então, mais uma vez, obrigado para todo mundo que está aí nos assistindo. Cada vez mais a audiência vem aumentando aí no YouTube, eu venho conferindo. Daqui a pouco tem o DJ Alok no palco Joy of Life, temos o Dado Schneider, tem uma série de grandes palestrantes chegando aí, muito legais. E agora a gente vai ter aqui o Antônio Santos, que é Social Media Business Evangelist and Senior Data Intelligence Expert. O pessoal com esses cargos querem derrubar o apresentador aqui, né? Mas eu estou ficando craque nisso já. A gente vai ter também o Marcelo Siqueira, a Leandra Costa, a Evelyn Mello fazendo um debate lá no palco New Horizons. A gente tem também no outro palco, que já vai virar daqui a pouco, não é no New Horizons, é no Work Life. Também não é não, volta aqui, tudo bem, mas a gente tem os três, ou não tem os três? Só dois. Okay. São só 2 palcos então que a gente vai ter agora? Que beleza. Então, os outros palcos vão continuar, o apresentador aqui foi enganado pela planilha que ele estava olhando antes, então vamos continuar com a Campus Party Portugal. Olá, estão me ouvindo? Claro, certo aqui. Evelyn está com problema no microfone. Olá, para nós boa tarde, para alguns lugares já boa noite. Muito obrigada a todos. Eu sou Leandra, neste palco estarei com Marcelo e Evelyn para contar um pouquinho do que acontece aqui no Mato Grosso do Sul. A gente vai bater o papo, eu estou à frente de um projeto chamado Living Lab. Vou compartilhar com vocês a minha tela, a minha apresentação. Não é essa. Não é essa. Ok, acho que foi. Apareceu? Ainda não. Apareceu a apresentação? Essa. Isso? Então, o Living Lab como agente transformador na região do centro-oeste do Brasil. E aqui um pouquinho. Estão ouvindo o som? Não está saindo o som, Leandro. Está saindo o som do vídeo do Living? Não? Não está com som? O áudio do vídeo não está saindo, vou começar de novo. Não vai sair, Leandro. Eu esqueci de dar um comando lá na hora. Espera aí que agora vai. Vai. Compartilhar áudio. Tecnologia, sim. Uma hora funciona. Compartilhando. Nos anos 80, os jovens estavam vidrados em um volume do amor, e o desafio é se alimentar sem topar com nenhum fantasma. 3 décadas depois, o mundo mudou e os desafios também. Hoje, as mentes empreendedoras encaram seus fantasmas, aprendem com seus erros e trabalham com um propósito. Assim é o Living Lab MS, um laboratório vivo, onde a matéria-prima é a inovação e o empreendedorismo é a energia propulsora de quem chega com uma boa ideia para colocar em prática. Um lugar pensado para novos tempos, de gente conectada, até na hora de comer e andar. Tempo de novos processos, de sentimentos digitais, agricultura automatizada, tecnologia avançando, tempo de velocidade.
O Living Lab é um ambiente coletivo que traz a experiência de quem sabe o que faz quando o assunto é empreender, mas com uma pitada de leve. Aqui nascem empresas inovadoras e por essas portas também passam investidores que ajudam startups a decolar. Agora, prenda a respiração e deixe fluir as ideias em ambientes orgânicos e colaborativos. Respire, inspire, estimule os sentidos. O acesso é livre, o Wi-Fi é gratuito e tem muito lugar para pensar. Rigidez e burocracia não entram. Aqui se compartilha material, conhecimento e boas energias. São 1000 metros quadrados, infinitas possibilidades. Afinal, laboratório serve para isso, fazer experimento. Experimentar. É assim que surge uma nova geração de negócios em Mato Grosso do Sul, transformando inovação em novos modelos, em melhores serviços, em soluções para a vida da gente. No Living Lab, projetos e empresas são acompanhados por mentores com conhecimento técnico. É gente do mercado atuando de forma colaborativa. Uma tríade entre parceiros públicos, instituições privadas e comunidade. O Living Lab MS é uma experiência coletiva em um tempo de intensas transformações, em que a colaboração está acima da competição, o coletivo acima da individualidade e o fazer muito acima do dizer. Somos a conexão entre a inovação e o empreendedorismo. Então, somos um laboratório de inovação. O objetivo nosso é empreender, trazendo a inovação de uma forma disruptiva. Trabalhamos, então, nesta rede de atuação em conjunta da comunidade, o público, iniciativa privada e a iniciativa voluntariada. Nós temos hoje 44 parceiros institucionais que atuam em conjunto com esse objetivo de fazer diferente a inovação no Mato Grosso do Sul. O Living Lab, então, ele traz uma conexão de desenvolvimento de startups, o conhecimento compartilhado e uma grande atuação no impacto social e ambiental. Então, este é o nosso ambiente, onde a gente promove ações, interliga pessoas para experimentar ideias e colocar elas em práticas. Temos uma grande atuação com a temática de desenvolvimento sustentável, aplicamos lá diversas ações com o objetivo do desenvolvimento sustentável. Hoje, nós temos projetos e estamos ancorados em 7 ODS, em 7 objetivos, né? Que é a questão da fome, educação, igualdade de gênero, o trabalho para o crescimento econômico, a indústria de inovação, o consumo responsável e as parcerias para, inclusive, funcionamento do próprio Living Lab. Temos hoje 4 programas de aceleração. A gente trabalha desde a fase da ideação, focamos na fase intermediária e avançada e também fazemos acelerações de negócios de impacto socioambiental. A Digna, que vai apresentar aqui com a gente, é um dos nossos cases nessa aceleração. A Moai, do Marcelo é nosso mentor, então também parceiro, e aí ele tem hoje, junto com outro mentor e boarder nosso, um projeto de inovação, uma fintech que também tem um cunho social muito grande e que ele vai comentar aqui com a gente. No programa de aceleração que realizamos ano passado com as startups de negócios de impacto social e ambiental, foram 8, tivemos a formalização, mas o que nos impressiona nós tivemos mais de 2.098 clientes atendidos durante o projeto, 95 postos de trabalho gerados e um aumento de 107% no faturamento das empresas participantes. Temos algumas ações para transbordar a inovação, onde a gente, inclusive, trabalha a inclusão da mulher na inovação, a questão de games, a questão da parte da prototipagem
Também estimulamos a questão do desenvolvimento, mulheres no desenvolvimento, a acessibilidade disso. No projeto de aceleração de startup, em que a gente teve a última edição, tivemos 22% no aumento da taxa de formalização de negócios, aumento de 126% no faturamento, geração de 48 postos de trabalho. Todas as nossas ações a gente não cobra, elas são sem custo, entretanto a gente faz esse trabalho de rede, a gente pede alimentos não perecíveis e a gente, desde que a gente abriu, nós já arrecadamos mais de 4 toneladas, só esse ano, antes da pandemia, em que viemos mais para o home office, arrecadamos meia tonelada de alimentos, em que a gente entrega para uma startup social, e essa startup social presta contas, tem toda a disponibilidade de seus relatórios desse alimento doado por mais de 50 instituições no estado. Fomentamos também a questão da sustentabilidade no local, então, assim, não há uso de papel, a gente estimula o uso de canecas, não diminui a questão do reciclado e do lixo gerado. Promovemos as ações em que a gente faz conexões entre pessoas, então aqui temos vários eventos, inclusive um aí contando com a participação do nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Os nossos números, desde que abrimos, foram mais de 20 mil pessoas impactadas, mais de 760 eventos, mais de 1.240 ideias trabalhadas, 10 edições da aceleração de ideia, 600 startups acompanhadas. Aqui tem o nosso contato, então este é o Living Lab. Quem tiver pergunta pode fazer. Agora eu chamo para compartilhar um pouco do que faz, do que é o Moai, o Marcelo Siqueira, para a apresentação desta startup que muito pode transformar a vida das pessoas, tanto no Mato Grosso do Sul, mas de outros locais do Brasil e, quem sabe, fora do Brasil. Marcelo. Ok. Olá. Boa tarde aqui no Brasil, aí já está quase boa noite, né? Vou colocar meus slides aqui. Isso. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a Moai. Tá? Esse nome, ele já de cara, ele já entrega que é de origem oriental. Tá? Esse sou eu, mas pode pular. O nosso intuito, a Moai, ela nasceu de uma origem de um projeto oriental, que é conhecido muito no Oriente, que é considerado por alguns pesquisadores como a primeira... Eu acredito que eu esteja com áudio, sim. Vamos lá. Ela surgiu com uma ideia que já tem a milenar há mais de 1.500 anos, onde... Está um pouquinho difícil aqui, um monte de gente falando e eu tentando me adaptar, mas vamos continuar. Ela surgiu dessa ideia que é considerado como talvez uma das primeiras formas de financiamento mundial, tá? Que ela já existe tanto na China, Japão e vários outros lugares. Aqui no nosso estado ele tem uma grande colônia japonesa. Eu sou do Mato Grosso do Sul, ou atualmente na cidade de Campo Grande, onde tem o Living Lab, inclusive. E aqui a colônia japonesa ela é muito grande. E eu, desde pequeno, eu conhecia uma maneira informal de se financiar, onde as pessoas criavam grupos e se ajudavam. Como eu também sempre busquei essa questão da inovação com impacto social, a gente acabou tendo essa ideia, se inspirando em outros grandes projetos, até o Grameen Bank, do Yunus e outros projetos mundiais, que pegam muito nessa questão da parte financeira, da parte econômica, tendo em vista hoje que a sustentabilidade econômica está um pouquinho difícil, então as pessoas de baixa renda ela têm uma certa dificuldade em pegar financiamento de banco ou financiamento em algum tipo de instituições, apesar de o nível de fintech ter crescido muito, porém ainda não está tão apto, ou não está tão fácil para outras
para as pessoas que estão começando. Então, a Moai nasceu dessa ideia de trazer ajuda entre pessoas, onde o mote maior de se ajudar é a questão de confiança. Então, todo o Moai ele é baseado em confiança. Esse é o nosso site, moai.com.br. Atualmente, a gente está aberto apenas para o Brasil, mas a gente já está abrindo, provavelmente, a nossa próxima abertura vai ser em Portugal. Já está vendo a questões legais para abrir isso, porque todo o nosso projeto ele segue todas as normas e todas as regulações financeiras do país. Então, a gente está estudando esse novo modelo, que em Portugal é um pouquinho diferente do Brasil. Tá? Então, nós focamos muito em realização de pequenos sonhos. A gente não quer financiar um grande empreendimento, a gente quer trazer para as pessoas que não conseguem empréstimo com facilidade, que ela crie seus grupos com pequenas finalidades e realize seus sonhos, seja adquirir um bem pequeno ou adquirir um bem, fazer talvez uma melhoria no seu próprio bairro, entre pessoas. Então, a gente busca isso. Esse é o nosso aplicativo, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS, e aqui tem algumas telas onde as pessoas criam seus grupos, gerencia isso. E o grande diferencial de um crowdfunding tradicional é que, no nosso caso, é um crowdfunding mútuo. Quando você cria um crowdfunding tradicional, as pessoas juntam dinheiro para uma causa apenas e só uma pessoa recebe esse montante. No caso do crowdfunding mútuo, que é a nossa ideia do Moai, ele é rotativo. Então, você arrecada mensalmente ou numa rodada, e aí cada mês uma pessoa recebe essa contemplação, a juntada desse montante de dinheiro. Então, nesse primeiro mês, eu posso ser sorteado, no próximo mês eu saio desse sorteio e eu continuo pagando para outras pessoas serem sorteadas. Então, realmente, ele é rotativo, todas as pessoas de um determinado grupo recebem o seu dinheiro de volta. Então, o intuito é realmente esse, é as pessoas se colaborarem para que realizem pequenos sonhos de todos os participantes desse grupo. Então, o nosso intuito realmente nós pretendemos criar um grande movimento mundial de ajuda financeira entre as pessoas, onde todo mundo realmente consiga realizar seus pequenos sonhos, onde consigam fazer coisas simples, rápida e, o mais interessante, entre amigos, entre familiares, entre pessoas de sua confiança, não necessariamente tendo que correr atrás de um grande banco, ou de uma financeira, ou de pessoas que não conhecem, para ser aprovado, talvez, para que depois você consiga realizar aquele sonho. Isso pode ser desde uma simples bicicleta, uma TV, uma reforma de casa, fazer o aniversário de um dos filhos, e aí o céu é o limite de verdade. Nós estamos abrindo, nós começamos no final do ano passado, 2019, nós estamos hoje já trabalhando no Brasil, nós temos vários grupos rodando e nós estamos entendendo também quais são as necessidades das pessoas, e a startup é isso, a gente está entendendo, recebendo feedback de como isso está acontecendo. Agora, na pandemia, a gente está ajudando muitas pessoas, e como o próprio Moai surgiu e foi vastamente utilizado no pós-guerra para as pessoas criarem essas novas vidas nesses novos lugares que elas emigraram, acreditamos que o Moai pode ser de grande ajuda para as pessoas se reerguerem pós-pandemias. E a gente está começando a fazer algumas parcerias, a gente já conversou com a Digna, para a gente também conseguir ajudar ela nos projetos delas, das pessoas reformarem as casas, e a gente tem muito fit com várias outras startups, com vários outros negócios sociais, para que a gente possa ajudar de verdade. Bem, acho que é isso, acho que deu para explicar um pouquinho o que é a Moai, e estamos sempre disponíveis para atender e ajudar todos os que tiverem e quiserem ser nossos parceiros. Ok, Marcelo. A Evelyn, ela está com problema no áudio. Vamos ver se ela entra. Consegue, Evelyn? Não está dando. Vamos ver. Tecnologia. Faz parte. Mundo digital é isso.
Bom, eu posso contar um pouco da história da Evelyn. Acompanho a Digna Engenharia já tem mais de 2 anos. Vou dar uma pequena introdução até ela conseguir voltar, e aí a gente pode também explorar mais essa parceria, né Marcelo? Sim. Descompartilha a sua tela de apresentação, que aí a gente fica centralizado. Aí, obrigada. Então, a Evelyn, ela é engenheira formada, ela atuava em outros ramos, e quando ela, no curso de engenharia, ela sentiu uma necessidade de transformar. Ela sempre veio deste meio familiar e ela queria mudar a realidade de onde ela vive com aquilo que ela estava aprendendo de conhecimento. Então, ela se diferenciou no final da faculdade e foi a campo fazer obras para as pessoas que não tinham condições de pagar. Então, a Evelyn montou a Digna, onde ela atende comunidades de baixa renda. Hoje, ela amplia um pouco mais para quem consegue um investimento maior, mas a reforma dela é por pequenos cômodos, então uma média de R$3 mil as reformas, e ela não tem inadimplência, então assim, ela tem feito em torno de 40 a 60 obras por ano, obras principalmente onde ela traz todo o conceito de acessibilidade, então pessoas que precisam de um banheiro mais adequado, porque são cadeirantes ou são idosos, então, ela consegue fazer essa mudança de vida, trazendo, inclusive, uma condição melhor para essas pessoas na onde habitam, na onde moram. Ela tem no site dela vários exemplos, vários depoimentos de pessoas que conseguem realizar o sonho de tirar condições de insalubridade de cozinha, de parede de quarto, de parede de banheiro, e ela trabalha com materiais de primeira linha, numa dinâmica de financiamento, onde a pessoa se endivida dentro da sua capacidade de pagamento, dentro da sua capacidade, inclusive, de execução. Para ela conseguir tocar várias obras numa equipe enxuta, ela trabalha também com a formação desta mão de obra, então ela seleciona, ela treina as pessoas a poderem fazer essas pequenas reformas. Então, é muito interessante a dinâmica da Evelyn. A Evelyn também teve apoio no Brasil da Artemisia, que é uma aceleradora de negócios sociais. Ela recebeu o aporte de investimento para fazer beneficiar algumas pessoas, algumas famílias que tinham dificuldades de contrapartida. Então, assim, é muito interessante a Digna. E a Digna está transformando uma região no Mato Grosso do Sul. E esse modelo ela tem levado, inclusive, em alguns eventos em que ela leva essa possibilidade de replicar essa prática para algumas prefeituras de menor porte, porque é uma forma de parceria e de atuação que pode transformar realidades locais. E aí, Marcelo, o que você tem visto da Digna nesse modelo de construção gradativa, né? Uma poupança, e a Moai pode ajudar? Então, primeiramente, eu conheci a Digna num evento nosso dentro do Living Lab. Ela participou de acho que foi não lembro se foi um hackathon, ou se foi, mas foi um evento, e eu fui um dos mentores desse evento. Agora ela está aí. Estávamos aqui contando a sua história, Evelyn. Sim, mas pode deixar o Marcelo terminar, depois qualquer coisa eu só dou uma incrementada. Não, eu só queria falar que eu particularmente apaixonei pela sua ideia desde a primeira vez que eu conheci. Eu lembro que a gente ficou horas e horas conversando. Na época a gente estava tentando achar um modelo de negócio, porque você era muito só apaixonada pelo produto,
e não visava muito como que você ia pagar esses custos e todos mais, e a gente ficou conversando bastante de como criar uma forma que fosse mais adequada e que não onerasse para as pessoas que realmente precisam. E eu fico muito feliz de ver aonde você chegou em tão pouco tempo, e isso é prazeroso para a gente também. Aí você está de parabéns, claro. Ah, que isso. Obrigada. Me sinto honrada de escutar isso de você. E é isso que a Leandra falou, muito assim, bem resumidamente sobre a Digna. Nós reformamos as casas de pessoas de baixa renda, levando dignidade, não é apenas uma reforma, é levando acesso à vida, à segurança e ressuscitando sonhos, que a maioria dessas pessoas estão desacreditadas que podem ter uma casa que não tenha insalubridade, mofo, infiltração, condições mínimas que todo ser humano precisa ter, né? E acredito que seja isso. No começo, a Digna funcionava como mais ou menos uma ONG, sofria bastante na parte de remunerar tudo isso. E depois que a gente conseguiu ajustar isso, claro, com a ajuda do Live Lab, com os mentores que tivemos, que foram extraordinários, fez com que a Digna caminhasse e conseguisse rodar o negócio mesmo. E hoje está crescendo cada vez mais o número de pessoas atingidas que a gente está conseguindo alcançar. Legal. Tá mudo. Tá mudo. Leandra. Evelyn, a gente pode... eu lembro que você tinha feito uma apresentação, você quer compartilhar? Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu já estou até traumatizada com essa parte de tecnologia. Eu ainda não... Gente do céu, peraí. Vocês estão, peraí. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Você tem que compartilhar no Share Screen. Eu apertei ali, mas apareceu um... Aí você escolhe a tela. Ai, foi? Ainda não. Ainda não. Ainda nada, gente. Eu coloquei aqui a tela para compartilhar. Tela inteira. Clear áudio. O meu tá aparecendo aqui, tá em branquinho na parte de compartilhar. Deixa a apresentação para lá, gente. Tá. Não vai atrasar mais. Eu consigo compartilhar para você. Você quer? Eu quero, porque aí eu vou falando. Mas aí pode ser. Deixa eu abrir para você. Eu prometo que na próxima eu vou testar, tá, gente? Para não passar vergonha. Conseguem ver? Ainda não. Aparece? Conseguem ver? Ainda não. Para mim já está compartilhada. Agora está carregando. Isso. Isso. Pode passar, Leandra. A gente, normalmente, quando vai falar da Digna, a gente bate bastante na tecla que não é apenas uma moradia, né? É uma reforma, chegar com cimento, rebocar a casa. A gente fala que a gente oferece acesso a uma vida digna, que é um direito humano, que todos nós temos o direito, né? Pode passar, Leandra. Aqui estão uns dados aqui do Brasil, falando do déficit habitacional e de moradias também inadequadas, que é milhões de brasileiros vivendo nessa situação. E nessa fase que nós estamos vivendo de quarentena, isso está se tornando mais vivo ainda, porque as pessoas, assim, não é fácil ficar de quarentena, mas ficar de quarentena em lugar insalubre quase que seja ser impossível. Onde tem infiltração, onde pessoas não têm banheiro, como que elas vão ficar em casa, sendo que às vezes elas não têm o mínimo de qualidade, né?
Então, eu acredito que esse ano de 2020, o coronavírus, veio para mostrar algo que é muito grave e que está se tornando mais grave ainda, que é um vírus que tem que ter higiene e que a gente luta por isso, né? A gente leva esse acesso aos nossos serviços, às classes C, D e E, é o nosso foco. Nossa proposta de valor é não levar apenas uma construção, um saco de cimento, é levar amor, levar empatia, se colocar no lugar do próximo, através do que é os nossos serviços. A gente oferece toda a mão de obra, a gente tem todo o material de construção, a gente faz o quantitativo, a gente faz toda a gestão do engenheiro, no caso eu e nossos parceiros, e faz um pacote e faz uma condição de pagamento para esse cliente, né? Pode passar, Leandro. Nossas formas de pagamento é um cartão de crédito, a gente parcela até em 10 vezes sem juros, a gente parcela no boleto direto com a Digna, mediante uma entrada, e pelo Poupa Digna, que é como se fosse um consórcio, para aquele que não tem cartão, para aquele que não tem entrada, conseguir arcar com custo, vai se planejando, vai começando a pagar os boletos, e quando atinge 70% do valor pago, a gente executa a obra. É uma forma deles conseguirem se planejar, mesmo no momento não tendo dinheiro. A nossa inadimplência no atual momento é 0, por mais que a gente está passando por coronavírus, por toda essa dificuldade, os clientes estão renegociando, estão pagando diferenciado, às vezes corta a parcela no meio. Então, assim, graças a Deus, a gente está conseguindo manter a parte financeira da empresa rodando, né? Pode passar. Aqui é uma foto de antes e depois, das nossas reformas, de um dos carros-chefes é banheiro, que é o antes, e aqui é o depois, onde a gente colocou vaso de PNE para que a pessoa é deficiente, as barras de acessibilidade, deixando nas normas técnicas que tem que ser, para tirar a pessoa do risco, né? E entregando algo limpo, algo claro, sem umidade, sem infiltração, e pensando também na estética, né, o que a gente está entregando. Pode passar. Aqui a gente está falando das premiações e acelerações que a gente já passou. A gente tem apoio do Sebrae, do Live Lab. Nós somos premiados em São Paulo e Inovativa Brasil. E para encerrar, eu encerro com essa frase que eu amo muito, que é importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê, que é a desigualdade. Tá bom? Obrigada, gente. Eu acho que é isso. Ok, bacana. Marcelo, conta pra gente, então, qual é o seu desafio atual, né? A Moai acabou de se estruturar, tem pouco tempo no mercado. Quais os desafios deste momento em que a economia tem toda uma nova forma de atuar, as relações humanas, novas formas sendo estabelecidas, e como é que você vê o papel primordial da Moai aí, os planos e dicas para quem está nesta fase de negócio ou que quer abrir alguma coisa, pensando inclusive em inclusão e acessibilidade de pessoas no mundo nas comunidades e no mundo de negócios? Primeiramente, é muito complicado você falar em fintech. Claro que é um termo que está na moda, que todo mundo acha que é fácil abrir um banco e tal. Hoje nós temos várias regulações novas que começou no final de 2018, principalmente falando de Brasil, algumas coisas mais para 2019, mas assim, a gente só foi estruturar a ideia do que é uma fintech, regulação de Banco Central e tudo mais, falando agora, esse ano de 2020. Então, assim, e ainda está sendo mudado, porque tem as novas leis que vai sair em setembro, de pagamento e tudo mais. Então, assim, a primeira grande batalha foi realmente saber como a fintech tinha que trabalhar no Brasil. Por isso que a gente ainda se segurou para não ir para outros países, porque cada país tem a sua regulação. Então, esse foi o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é falar que a gente quer trabalhar com quem não tem dinheiro. Então, quando se fala em banco, em negócio, se pensa muito em quem tem dinheiro, guardar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro. Mas no nosso caso, não. A gente quer realmente pessoas que não têm dinheiro, junte dinheiro. E aí, falar em educação financeira é ainda outro grande tabu, se falando em Brasil e falando em outros países também.
Então, a gente quis juntar tudo isso, a dificuldade de ter um banco, a dificuldade de juntar dinheiro e a grande dificuldade, como a própria Evelyn falou agora há pouco, de realizar sonhos. Então, nós estamos mexendo com um monte de coisas que são bem complicadas. E a gente tentou juntar tudo isso em uma ferramenta só, que é mais difícil ainda. E aí surgiu essa ideia de Moai. Confesso que a gente vem batalhando já faz alguns anos, você sabe disso, acompanhou a ideação nossa lá atrás. A gente quis lançar numa época que não tinha regulação no Brasil, então assim, a gente teve muitos entraves, a gente acabou não conseguindo ir para o mercado, porque quando se fala em pagamento, tem que sim passar por uma regulação. E aí, no começo, mais ou menos, de 2009, saiu uma legislação que um dos nossos sócios é advogado e falou, opa, agora dá. E aí a gente começou a trabalhar em 2019, e no final de 2019 a gente realmente lançou a Moai, e desde então a gente está trabalhando, a gente está começando a fazer algumas parcerias, até com a Evelyn a gente já conversou, mas a gente não teve ainda o tempo de sentar e falar, Evelyn, eu acho que agora está pronto para vocês. A gente também não queria colocar algo que talvez não ajudasse, porque o nosso intuito realmente é ajudar. Então, assim, a gente começou a criar os grupos e entender com cada um deles. Um primeiro teste que a gente fez aqui em Campo Grande, Mato Grosso, um grupo de motoboys, que eu acho muito interessante essa história, que eles se juntam, e eles juntam 50 motoboys, motoentregadores e mototaxistas, e eles fazem um Moai semanal, que são grupos semanais. Parece muito pesado, né? Você pagar por semana, e cada um deles paga R$200 por semana. Eu falei, nossa, mas é muito pesado, R$200 por semana, sai R$800 por mês, quase um salário mínimo. E aí eu fui entender, eles já fazem isso há alguns anos, entre eles. É até legal que eles fazem o sorteio num bar, aí estão todos eles, todo mundo em conjunto. Eu fui ver esse sorteio, inclusive, na época. E aí eu entendi que o que a gente queria fazer já acontecia. Isso é muito mais interessante. Então, na realidade, a gente não está inventando nada. A gente apenas está trazendo uma forma, uma base tecnológica, algo para facilitar a vida das pessoas, algo que eles já fazem. E aí, eu consegui entender de verdade o que é a inovação. A inovação não é você criar algo novo, como diz o nome. É simplesmente facilitar e talvez trazer algo que alguém já faça para outras pessoas que não conhecem. E aí eu acho que o Moai fez muito mais sentido para a gente. E a gente viu que já está acontecendo em alguns lugares. Como eu comentei agora há pouco, é uma história que já existe há mais de 1.500 anos. Então a gente não está reinventando a roda aqui. A gente está trazendo uma base tecnológica e mostrando para aquelas pessoas que não conseguem o que é confiança, como você juntar amigos para poder realizar um sonho. No caso da Evelyn, por exemplo, juntar várias pessoas que querem fazer reforma e conseguir fazer a reforma, cada mês uma pessoa fazer a reforma. Então você vê aquele sonho acontecendo com vários, com você, com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu amigo, com todo mundo. Então, assim, isso é gratificante. Isso para nós está se tornando muito gratificante. E a nossa startup é de impacto social, a gente quer transformar a vida das pessoas, e aí vendo o projeto da Evelyn, eu acho muito interessante, eu já disse para ela, a primeira vez que eu conheci o projeto dela, olha, eu tenho um projeto meu, que eu acho que logo a gente vai ser grandes parceiros, e eu ainda acredito nisso, acho que logo a gente tem algumas coisas bem interessantes para fazer junto. Espero ter. E por fim, você me fez uma pergunta para o que eu dou de dica. Eu acho muito difícil dar uma dica, até porque não existe receita de bolo nesse mundo de inovação, né? Eu já li dica pode ser assim, como agir, não o que fazer. Assim, inovar nesse momento que as pessoas falam e tem lá aquelas receitinhas. Não. Inovação não funciona assim. No mundo real não funciona, porque você vai ter um monte de desafio que você fala, pô, mas não estava escrito no Startup Enxuta, ou não estava escrito em tal lugar. Eu acho que assim, a primeira coisa é você conseguir saber se aquela sua inovação, aquele seu negócio, ele realmente faz sentido para você. Tá? Ele tem que fazer sentido para você. A partir do momento que faz sentido para você, você tem certeza que você vai conseguir impactar outras pessoas e transformar esse negócio. Outra coisa que eu falei para a Evelyn lá no começo, e eu deixo para todo mundo, não é feio ganhar dinheiro. Tá? Ganhar dinheiro não é feio. Acho que todo negócio para sustentar ele tem que ganhar dinheiro, nem que for um pouquinho. Mas você tem que pagar, às vezes, falando em meio de pagamento, tem a taxa de cartão de crédito, tem um monte de coisa. Isso, às vezes, onera cada vez mais. E eu acho muito bonito ONG, mas você tem que ficar correndo todo mês, às vezes, de um edital, alguma coisa, às vezes você não consegue. Então, eu acho muito legal, assim,
o impacto social que uma ONG consegue fazer e a parte financeira de uma grande empresa. Aí, a hora que você junta as duas, você constrói uma empresa de impacto social, você constrói uma digna. E isso eu acho muito bacana, eu acho que todo mundo tinha que pensar um pouquinho nisso. Legal. Evelyn, eu te acompanho há muito tempo, comentei aqui no início, quando você estava conectando o áudio, que você tem essa questão de querer transformar a vida. Você teve outros projetos, você tem vários projetos, e esse você coloca em execução. Conta pra gente, compartilha o que foi você levantar a Digna, como que você levantou, porque essa parte eu não pude contar muito, não era a minha vivência, né? Eu sei da sua história. E como é hoje o desafio de você querer incluir, a gente está com muitos refugiados aqui na região, a gente está passando por um monte de questões muito ímpar, e você está com um projeto transformando vidas no meio desta situação, no meio de uma pandemia e de uma questão de muitos fatores que envolvem pessoas, principalmente aqui na nossa... É uma questão mundo, mas aqui na nossa região a gente tem algumas peculiaridades. Então, conta pra gente como é isso, desde quando você botou a Digna em pé e hoje esse trabalho de incluir, inclusive, a questão dos refugiados. Então, a parte de como tudo, a Digna se levantou, foi desde a época da faculdade, onde eu via que a engenharia não entra para quem é do bairro. E eu moro na periferia, sempre morei, então minha família é baixa renda, então eu via a dificuldade de ter algo de qualidade, e isso me incomodava. Então, eu às vezes, que nem eu ia fazer um trabalho voluntário na África. Aí eu olhei para o meu redor e falei, por que eu vou, assim, nada contra, eu vou chegar lá um dia, quem sabe? Mas eu falei, o meu país precisa de ajuda, a minha cidade, o meu estado, o meu bairro, os meus vizinhos, se eu for olhar, sair, abrir o portão, olhar para fora, eles precisam de ajuda. Então foi aí onde eu falei, eu vou fazer a Digna aqui, em Campo Grande, eu não vou ir para grandes metrópoles, eu vou fazer aqui no Mato Grosso do Sul, com apoio ou sem apoio. A primeira obra foi totalmente financiada pelo cartão de crédito do meu pai, sem ele saber. Então, assim, eu falei, eu acreditava. Então, eu precisava de uma pessoa que acreditasse no meu serviço. E acabou dando certo, e de uma varanda para um banheiro, para uma cozinha, para um quarto. A gente nunca mais parou. E assim, as dores que, se você for olhar para a sociedade, você encontra... Eu, particularmente, eu quase fico doida, porque eu vejo mercado em tudo. Aonde eu vejo uma desigualdade, eu falo, cara, aqui dava para fazer uma startup de impacto nesse sentido. Então, assim, é muita coisa que dá para fazer. Então, eu fico incomodada de estar fazendo apenas reformas habitacionais para a população de baixa renda. Por que não incluir a minha mão de obra já são de pessoas idosas? Então, assim, eu já incluo isso. Eu também não fecho a porta, igual o mercado fala que até tal idade você produz, depois não é mais viável. Não. Eu abro a porta para eles e eu preciso de mão de obra. E eu vejo muita gente refugiada aqui, pelo menos na nossa cidade, no nosso estado. Fui para São Paulo, é muita gente na rua também pedindo ajuda. Eles não pedem por esmola, eles pedem emprego. Eu preciso de um trabalho. Então, cabe dar uma oportunidade para essas pessoas. E elas não saíram do país delas porque foram obrigadas, né? Então, eu dei uma parada por causa dessa pandemia, porque não tem como fazer nada presencial, não tem como conversar, mas é algo que está com a pausa, né? Assim que voltar, eu quero retomar, porque eu quero que minha mão de obra seja dos brasileiros e de refugiados, para a Digna atingir mais uma ODS, né? E também, assim, conseguimos alcançar mais... eu falo que a Digna, desde o começo até o fim, ela vai impactando. Desde mim, que estou como profissional, até o cliente, até quem trabalha, até quem a gente compra material, a gente compra no bairro para ajudar também as pessoas de periferia, materiais pequenos também. Então, é isso. E também uma dica que eu dou
de fazer a diferença, independente do que você está fazendo, a profissão sua. Porque às vezes eu achava que para você fazer o bem, você tinha que ser o policial, bombeiro e médico. Você ajuda as pessoas diretamente. Só que não, falei, através da engenharia eu vou levar sonhos, eu vou levar saúde, eu vou levar segurança, e amar o que você faz. É maravilhoso você acordar todos os dias e você amar o que você faz. Então, assim, para mim, tá falando da Digna no sábado, no domingo, de madrugada, é uma honra. Eu sou uma ferramenta, né, apenas, e de ser resiliente, porque é difícil no começo, é difícil no meio, é difícil no final, não é fácil no tal momento, cada vez é uma dificuldade nova, mas no final vale a pena. Então não tem para onde voltar. Uma vez que você entra, você se apaixona e você vê que é maravilhoso o impacto, é extraordinário. Então, assim, você que quer sair, quer abrir um negócio na área social, é possível, sim, é real. E entre ganhar dinheiro e ajudar o mundo, fica com os dois. É isso. Muito bom, Evelyn. Na fala de Marcelo e de Evelyn aqui, a gente vê muito do momento em que a gente traz a pauta a consciência social, que ela é muito além do que só a atitude e ação. Sim, a atitude e a ação ela é muito importante e ela é necessária para fazer a transformação. Mas quando se tem essa consciência de transformar um local, de desenvolver um território, a hora que Evelyn fala, muito bacana, que ela decidiu ficar na cidade, mesmo tendo na cidade em que ela nasceu, em que ela mora, para transformar isso. Marcelo tem sócios fora de Campo Grande, mas ele está em Campo Grande. O querer, a consciência no querer transformar o território local onde está. O Living Lab, ele está em Campo Grande, ele poderia estar em outro lugar, mas quem abraça essa iniciativa é o Sebrae Mato Grosso do Sul. Esta forma de operação, de trazer esse modelo europeu que a gente viu na Europa para o Brasil, é uma iniciativa ainda em poucos locais, que envolve ainda poucas pessoas e que requer atrair diversos recursos, seja eles voluntário de pessoas, e esse é o maior tangível que o Living Lab tem. Então, assim, Marcelo não tem um negócio que a gente acompanha, mas ele é um mentor que nos ajuda a acompanhar um negócio, como ele já fez mentorias com a Evelyn num evento de desenvolvimento para transformar cidades ter na cidade soluções humanas e inteligentes. Então, esta conexão é possível porque a gente busca atuação em rede, a gente busca a conexão de pessoas para fazer a diferença. A gente está aqui disponível para alguma pergunta. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Chegou alguma coisa para a gente? A gente está, então, caminhando... É só aproveitar também, como a gente está falando para Portugal, eu morei em Portugal durante muitos anos, morei na Europa durante muitos anos, e quando você falou de negócios locais, eu sou nascido aqui no estado também, eu sou de uma outra cidade menorzinha no interior, mas assim, eu larguei tudo na Europa, eu trabalhei em grandes empresas na Europa, e eu vim para cá por causa dessa vontade de ajudar mesmo. A minha mãe continua morando em Lisboa, então assim, às vezes ela briga dizendo, volta para cá para ficar comigo, mas eu acho que a vontade de ajudar todos, eu acho que é um pouquinho maior, e a gente criar coisas de impacto sempre é muito interessante. Espero que no final do ano, depois que a pandemia passar, eu vá visitar minha mãe, que ela tá brava comigo já. Eu falo que isso é propósito, é a consciência social que nos leva a um propósito, né? É muito bom isso, é emocionante. Eu também não sou nascida no Mato Grosso do Sul, estou aqui muito tempo, mas eu quero transformar a realidade aonde eu estou. E aí a gente vê a Evelyn nascida aqui, atuando aqui, defendendo aqui, e a gente vê um pouco do patriotismo, e coisa que nesse momento, alguns negócios, a gente ressurge com essa questão do patrimônio daquilo que a gente transforma. Então, dentro desse sentido, a gente não... Está quase que no final, mas eu não vejo aqui alguma pergunta. Vamos, então, para um fechamento. Então, eu gostaria muito que Evelyn fizesse agora... Vou dar a palavra à Evelyn para uma mensagem, Evelyn, sobre esse momento, sobre atuar com essa consciência social e a importância da gente fazer a transformação em um território.
Então, a partir do momento que a gente consegue entender a importância do impacto que a gente está fazendo na vida das pessoas, não existe a opção parar, desistir. Não tem essa opção. Tem de, às vezes, levantar de novo, chorar, ficar com dificuldade, mas não tem como parar, porque é algo que transforma, primeiramente, a gente. Então, nesse momento, ainda mais nesse momento de pandemia, eu falo assim, não é só ver o lado negativo, que é horrível, mas tirar algo positivo disso, que as casas das pessoas insalubres estão sendo mais agora. Como que a pessoa está ficando em casa se a pessoa não tem um banheiro? Então, tem pessoas fazendo essa reflexão. Que nem assim, eu falo de Portugal também, porque eu já conversei com algumas pessoas em relação da Digna rodar em Portugal. Quem sabe, seria uma honra. Eu estou conversando com a menina que é de Lisboa, que ela está aí, ela quer fazer o impacto, ela é arquiteta, então a gente está negociando e conversando bastante. E impactar a vida das pessoas é em qualquer lugar. Todo mundo está precisando de ajuda, em toda região. Então, o que eu falo? Tira a venda dos olhos, abre o portão da sua casa, que você vai ver alguém precisando de ajuda. Se você está com medo de um negócio, coloca no papel, pede ajuda, é real, gente. A Digna foi de uma ideia. O que está acontecendo? A minha remuneração, que eu remunero todos os meus pedreiros, serventes, pintores. Então, é algo que é verdadeiro, mas a gente tem que acreditar, independente de pandemia ou não. Não é época de criar um negócio. Agora que é época de criar um negócio. E é isso, gente. Legal, legal. Obrigada pela oportunidade, tá? De vocês estarem escutando. Estou muito faceira de estar com o pessoal de Portugal falando, nem sei se vocês estão conseguindo entender que eu falo muito rápido, mas enfim. Eles muito entendem obrigada. mais nós do que nós eles. Eles sempre dizem que eles veem novela brasileira, então o nosso sotaque para eles é mais fácil do que o deles para nós. Incrível, incrível. Legal. E Marcelo, você? O que você nos diz sobre a questão dessa consciência social e esse momento de oportunidades? Então, nós estamos passando por uma época agora que está muito mais na cara de todo mundo os problemas sociais, né? Antes a gente acabava perdendo o nosso tempo, vamos dizer assim, ou vendendo o nosso tempo para trabalhar, para fazer as coisas do dia a dia, a gente acabava não vendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo coisas muito ruins, inclusive no nosso país, a gente ouvia palavras de ministro dizendo para aproveitar esse momento para liberar ações e afrouxar ações para poder usufruir melhor de bens materiais e tudo mais. E eu vejo isso com bastante preocupação, porque quando a gente fala em impacto, a gente está falando de impacto no planeta também. Nós estamos falando num lugar que, infelizmente, é o único que nós temos para viver. Se a gente acabar com isso aqui, para onde nós vamos? Então, assim, isso pode não ser agora, em pouco tempo, mas daqui a alguns anos, nossos filhos, nossos netos, o que vai acontecer? Então, como falando em impacto, a gente fala em tudo, tanto nos nossos vizinhos, nossos amigos, quanto na nossa água, na nossa floresta, nossos combustíveis fósseis ou renováveis ou não. Então, eu vejo isso tudo com muita preocupação. Até numa palestra que eu ministrei ontem, eu comentei sobre uma coisa que foi criada em 1937, chamada PIB, que é a única coisa que mede um país. Então, assim, o país ele é medido pelo produto interno bruto, por tudo que ele produz. Mas e aí? E as pessoas? Para onde que vai esse produto? Para onde que vai esse lucro? Eu acho que está na hora de a gente parar para pensar nas questões mais sustentáveis. Foi criado em 2015 as 17 ODS da ONU. Já faz 5 anos. Quantas pessoas estão usando isso? Eu vejo projetos igual da Evelyn, eu fico apaixonado, porque ela realmente está usando o que foi criado em setembro de 2015. Mas e essas outras grandes pessoas? O que estão fazendo? Grandes empresas? Por que não estão usando ainda? E aí a gente volta num senso que todo mundo já está difundido, que 50% da riqueza mundial está na mão de 1% da população.
E o resto dessa gente? Nós temos mais de 130 milhões de pessoas que não têm água potável. Então, assim, parece papo de ecochato. Não é papo de ecochato, é papo de empresário. Eu sou empresário, eu ganho dinheiro. Só que eu não quero só ganhar dinheiro, eu quero que outras pessoas ganhem. Eu quero que outras pessoas sobrevivam, pelo menos, que tenham dignidade. Eu acho que isso é muito mais importante. Desculpa, talvez até saia um pouco do tema, mas é que um tema que eu fico muito, às vezes, chateado em ver as pessoas, alguns eventos de empresários, os caras querendo ou não, é lucro. O PIB foi X o ano passado, esse ano tem que ser X mais X. Não! Pode ser só um X do ano passado, desde que isso faça sentido e esteja ajudando todo mundo. Legal. Então, a gente, então, o Living Lab vai lançar agora até o início do mês de agosto um novo edital, uma nova chamada para fazermos mais um ciclo de aceleração de negócios de impacto social. Então, você que se inspirou na Evelyn, que se inspira no Marcelo é mentor nosso, parceiro de arregaçar a camisa, pôr o braço ali, afim, fazer junto. Evelyn também é super parceira nos depoimentos, nas ações, isso realmente nos inspira, mostra que a gente tem aí um futuro brilhante quando a gente tem ação e atitude. Então, assim, você que se inspira no Marcelo, na Evelyn, e quer fazer parte deste ambiente, ajudar nesse momento de transformar, não é pecado montar um negócio bacana e ganhar dinheiro, mas que você resolva problemas de pessoas, que você resolva o problema de onde você mora, que faça mais sentido. Então, a gente está vindo com um novo programa de aceleração de negócios de impacto social e ambiental. Então, assim, participe, será um prazer poder ajudar, um prazer poder compartilhar conhecimento. E o Living Lab é isso, ele é um laboratório em que a gente experimenta, faz experiências de ideia. Os nossos próximos desafios é ampliar isso para um ambiente maker. Então, a gente já está na fase de estruturação e aquisição de equipamentos, porque estamos no centro do Brasil. O centro do Brasil tem fundamentado a economia na agricultura, e não dá para a gente falar de inovação sem falar de hardware no campo. Então, a gente vai estender mais essa atuação para a parte maker, para poder, de fato, trabalhar com a inovação e instigar mais o uso do hardware, né? Considerando que, e aí o Marcelo é desta área de inovação, consideramos que em pouco tempo software e hardware praticamente não vão ter grande diferença, a gente precisa, enquanto um laboratório de disrupção, estimular. E aí a gente estimula muito as ações com crianças, jovens, e aí o jovem para a gente, ele é jovem até os seus 90 ou mais anos, sem problema algum. O jovem é aquele de espírito que vai para a atitude. Tem ação, tem engajamento, tem envolvimento. Não é aquilo que está na carteira de nascimento. A gente ainda tem 2 minutos. Eu peço, então, que Marcelo e Evelyn deem seu comentário de agradecimento. Mas antes eu gostaria muito de agradecer um outro parceiro nosso do Living Lab, embaixador da Campus Party, que é o Cláudio Nascimento, que nos fez esse convite. Ele é mentor nosso também, ele é nosso board, ele é um advisor do Living Lab, ele nos ajuda a olhar que direcionamento dá, ele nos cobra, de fato, a coerência entre falar de desenvolvimento sustentável e atuar em desenvolvimento sustentável. Então, isso é muito inspirador. Muito obrigado, Cláudio, por este convite, e a gente está aqui representando um pouquinho do trabalho que também é seu. Bem, só tenho a agradecer. Desculpa, acho que eu tomei a vez da época. Está acabando o nosso tempo, então obrigado a todo mundo, obrigado pelo convite, obrigado por Cláudio, é um irmão que eu sempre estamos juntos quando podemos. Eu queria deixar uma frase bem rápida, que é assim: não pergunte para o mundo o que o mundo precisa. Pergunte para você o que lhe faz feliz. Porque só pessoas felizes que fazem o mundo melhor. É isso aí, galera. Obrigada também pela oportunidade. E é isso. Precisar, eu me coloco à disposição, sabe, de passar um pouco do meu conhecimento. E é isso. Vamos mudar o mundo juntos. Obrigada. Até logo, gente. Tudo de bom.